Se você trouxe sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia. É importante você acompanhar, irmãos. Nós estamos vivendo a época dos falsos profetas, a terra infestada de falsas doutrinas. Então acompanhe a Bíblia e vamos fazer uma reflexão juntos. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as suas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provado e sofrereis a perseguição durante 10 dias. Se fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Coloca a mão na mente, fecha os olhos, fala assim: Espírito Santo, leva a minha mente cativa a mente de Cristo nesta noite. Eu repreendo todo dominador de mente. Na minha mente não. Sai. Sai. Em nome de Jesus. Bota a mão no coração. Fala: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração. Coloca um coração de carne e um espírito obediente dentro de mim, para que eu me submeta à tua vontade e à tua palavra. Amém e amém. Amém. Gente, como eu fiz semana passada, eu vou fazer também hoje. Semana passada eu falei sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja ao qual Deus envia a carta das 7 igrejas da Ásia. Lembrando o que eu falei semana passada, que as 7 igrejas da Ásia, toda vez que a Bíblia vai mencionar o número 7, ela está falando do número da perfeição, o número da totalidade. Então, quando Deus está dizendo as 7 igrejas da Ásia, Deus está dizendo: essa carta está sendo destinada a todas as igrejas que estão estabelecidas na face da terra. Então a carta está sendo destinada à igreja. Preste atenção. Jesus fala para João: João, envia esta carta ao anjo da igreja. Você vai perceber que no versículo 8 já começa só: ao anjo da igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna. Por que o versículo começa dizendo ao anjo da igreja em Esmirna? Porque a carta precisava ser entregue à mão do pastor da igreja. E o pastor da igreja deveria ler a carta diante dos irmãos da igreja local. Então hoje, como pastor dessa igreja, o anjo desta igreja, eu estou aqui lendo a carta que Cristo deixou escrita para nós. Com qual objetivo? Para que você faça reflexões, para que você possa se preparar para a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém? E na semana passada eu falei um pouco sobre a história da igreja de Éfeso e da cidade de Éfeso. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender que essa cidade existiu e que ela existe até o dia de hoje. Porém, ela foi reconstruída, não é mais como era antigamente. Ok? Tudo bem até aí? Então nós vimos semana passada tudo sobre a cidade de Éfeso. Hoje eu vou falar um pouco da história da cidade de Esmirna. Não durma. Se alguém dormir do teu lado, dá uma catucada para a pessoa acordar, até que eu entre na revelação do versículo que nós lemos. Tudo isso para você entender, irmãos, que essa carta foi destinada à igreja. Amém? Vamos acompanhar comigo, por favor. Hoje nós vamos falar sobre... Pode passar. Carta à igreja de Esmirna. Vamos lá, Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Pode passar para mim. Dentro das imagens históricas que eu pesquisei, essa foi a que ficou melhor para trazer para os irmãos da igreja de Esmirna. Olha como é que era a estrutura, né, da igreja,
como que ela estava, né, construída. Passa para mim. Vamos lá, vamos ver um pouquinho da história da cidade de Esmina. A cidade de Esmina era uma cidade importante e populosa do primeiro século e era conhecida principalmente por sua beleza. Esmina tem o significado de mirra, que por sua vez significa perfume ou cheiro suave. A mirra teve um vasto uso em todo o passado, né, no passado distante, sendo considerada uma das mais finas especiarias. Então, né, com a mirra se fazia tanta coisa, se fazia medicamentos, se fazia perfume, segundo a história, a mirra era usada até como anestésico. Quando ela era aplicada pura em algum local, ela anestesiava aquele local. Então os médicos, né, naquela medicina daquela época, usavam a mirra também como um anestésico. Passa para mim. Esmina era uma bela cidade grega da Ásia Menor, localizada no braço do mar Egeu. Aqui a gente já entende que Éfeso também fazia a localidade, dividia a localidade de Esmina perto do mar Egeu. Ela ficava localizada onde atualmente fica a cidade de Izmir, na Turquia. Então essa cidade que era Esmina, agora se chama essa cidade aqui, na Turquia, e é uma cidade extremamente evoluída, uma cidade que está linda. Se você for pesquisar, você vai ver como que ela está moderna nos tempos de hoje. Passa para mim. No primeiro século, Esmina era uma cidade importante. Os estudiosos dizem que a cidade de Esmina disputava com Éfeso e Pérgamo a posição de cidade mais importante da Ásia. Inclusive, moedas que circulavam na cidade a designavam como a primeira cidade da Ásia em beleza e em tamanho. A gente viu semana passada que a cidade de Éfeso tinha uma população mais ou menos de quantos habitantes, mano? Mais de 300 mil, não foi? Mais de 300 mil. A cidade de Esmina está aproximada, ela tem uns 200 e poucos mil habitantes, né, nessa época. Passa para mim. A cidade de Esmina também reivindicava ser o local do nascimento de Homero, o épico poeta da Grécia Antiga. Obviamente, essa reivindicação trazia prestígio para a cidade, por ele ser um homem muito respeitado, né, todo o contexto que envolvia a vida dele. Documentos e dados arqueológicos sugerem que a cidade de Esmina pode ter mais de 200 mil habitantes no primeiro século, como eu já falei. Deixa eu ficar aqui, que eu acho que quem ficar no YouTube vendo depois vai só ouvir a voz, né? Eu acho que ali dá para aparecer alguma coisa. Irmãos, eu sei que essas informações, a gente falando assim, você não entende quase nada. Mas depois, se você quiser assistir a mensagem de casa, para você entender com calma o que o pastor está ensinando, vai ser bom para o teu conhecimento. A cidade de Esmina ficava ao redor da baía formada pelo braço do mar Egeu e era bastante pitoresca. Ela ficava numa encosta sobre o mar e contava com esplêndidos edifícios públicos no topo do Monte Pagos, que tem mais de 170 metros de altura. Agora você vê, já nesse tempo, nessa época, eles já conseguiam construir alguns edifícios, né, bem altos, de 170 metros de altura, formando o que era conhecido como a coroa de Esmina. A brisa a oeste vinha do mar e soprava por cada parte da cidade, tornando-a fresca e arejada, mesmo durante o verão. Pode passar para mim. Dá para vocês verem um pouquinho a foto da cidade? Quando eu fico muito perto, fica muito embaçado. Como que a cidade estava bem encostada no mar, tá vendo? Dá para ver legal, gente? Quer que diminui a luz para ver melhor? Tá bom? A cidade era bem encostada no mar, tá vendo? Bem encostada. Então, é óbvio que o vento que soprava do mar refrescava a cidade, né? Aí quem já viajou para a região Nordeste, até aqui na região dos lagos, ali Cabo Frio, né, aquelas coisas feias, horrorosas, tem ali prainha, você vê que é um vento que parece que nunca passa. O vento fica. No Nordeste é pior ainda, irmãos. Ali em Maceió, a gente já fez algumas viagens para ali, Praia dos Franceses, Praia do Gunga, Maragogi, e por aí vai.
Ali, qual é o mistério ali? Você está no sol, parece que tu não está queimando, porque o vento não para de ventar, é muito forte. Mesmo quando tu vai ver, tu já está todo ardido, porque o vento não deixa você perceber que você está queimando. Diferente daqui do Rio. Aqui tu fica no sol, meu amigo, começa a queimar a tua pele, vai dando uma agonia, vai dando uma agonia, tu quer sair do sol na hora. Então, eu imagino que a cidade realmente era bem arejada, até porque ela ficava bem próxima do mar. Passa para mim. As ruas da cidade de Esmirna eram muito bem pavimentadas, inclusive uma de suas ruas era conhecida como a Rua de Ouro e cortava a cidade a leste a oeste. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas quem foi o país responsável por criar o asfalto? Alguém chuta? Alguém chuta? Quem? Não. Quem criou o asfalto foram os romanos. Os romanos que começaram a criar essa questão do asfalto. Então, Esmirna nessa época já estava dominado pelo Império Romano. Então, o asfalto foi se estabelecendo pelas ruas e a ponto de ter uma rua que ficou tão bonita que eles chamaram de Rua de Ouro, por causa de todos os detalhes que envolviam essa rua. Passa para mim. Passa, não é volta não. Passa. Nessa famosa rua ficavam algumas das construções mais importantes da cidade, incluindo 2 templos em cada uma das suas extremidades. O templo da deusa patrona da cidade, Cibele Ciclene, ficava na extremidade leste. Já o templo dedicado ao deus grego Zeus ficava na extremidade do oeste. Você sabe que é uma cidade grega e os gregos eles adoravam diversos deuses, né? Você sabe, Zeus é um dos principais, né? Passa para mim. Na cidade também havia várias praças. Entre suas construções havia ainda uma biblioteca pública e muitos outros templos. E sua área central ficava a Ágora Romana. Agora, que coisa interessante. Você sabe que os gregos eles sempre foram considerados as pessoas mais inteligentes daquela época, né? E naquela época eles já tinham a cultura de construir bibliotecas públicas para que as pessoas pudessem aumentar o conhecimento. Que coisa, irmão! Uma coisa antiga, de anos, de décadas atrás, mas os gregos eles sempre tiveram a mente muito mais evoluída do que o resto da humanidade, né? Passa para mim. Aqui está uma foto de uma das praças daquela época. Eles ainda cultivam esse patrimônio histórico da cidade. Você vê que ainda existem alguns prédios, aquelas arquiteturas um pouco mais antigas, né? Isso aqui em Petrópolis, para quem gosta de Petrópolis, principalmente nessa época de Natal, é top. Existem ali algumas residências que são proibidas de você mexer na arquitetura, por causa que são patrimônio histórico da cidade. Então, são coisas que alimentam a história. Passa para mim. A cidade de Esmirna também era conhecida por sua lealdade a Roma. Na verdade, a cidade de Esmirna foi fiel a Roma desde o início de sua escala do poder para se tornar a capital do império mais poderoso daquela época. Passa. O que acontece com Esmirna então? Aonde começa o declínio da cidade? Eu vou ter aqui a catástrofe de Esmirna, que essa é conhecida na história sim. Existe, quando você vai buscar na internet, existe até documentários e jornais com esse tema, a catástrofe de Esmirna. Um dos episódios mais obscuros do que alguns chamam de forma polêmica de um genocídio grego foi o incêndio de Esmirna, né? Que ocorreu pouco depois, também conhecido como catástrofe de Esmirna. Eu não sei se eu coloquei aqui, passa para mim. O incêndio começou na tarde de 13 de setembro, 4 dias depois do exército desse homem chamado Ataturk, que nome esquisito, havia entrado em Esmirna depois da saída das tropas gregas, no bairro armênio da cidade, que agora se chama de Basmani. O fogo estendeu-se rapidamente devido ao forte vento que soprava naquele dia. E quando você vai pesquisar na história, quando esse pessoal invade a cidade,
Os moradores de Minas, eles vão abandonando a cidade e queimando tudo. Pegou a sacada deles, irmão? Tipo assim, não vai ficar com a gente, mas também não vai ficar com ninguém. Então eles foram fugindo e eles foram incendiando a cidade toda. Então, por isso que foi considerado o genocídio dos gregos, por causa dessa decisão que eles tomaram de queimar a cidade. Passa para mim. E aqui está, né, mais uma foto deles, quando eles abandonam a cidade. Você vê que está todo mundo perto do porto, querendo abandonar a cidade, querendo sair os navios e tudo mais. Eles existiram, irmãos. Eles existiram. Passa para mim. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja de Minas, mas é aceita a ideia de que a igreja de Minas foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Se foi nesse período que a igreja de Minas foi fundada, então isso aconteceu entre os anos 53 e 56 depois de Cristo, né? E por aí vai. Passa para mim. A tradição cristã sugere, aqui é um contexto histórico, mas aqui eu já vou começar a entrar dentro do que nós lemos, do porquê que Cristo fala com essa igreja, o que ele falou aqui. Entenda isso aqui, olha. Por quê? Policarpo, deixa eu ver. A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi o pastor da igreja de Minas. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Minas, conforme descrita na carta do Apocalipse. Policarpo foi um cristão fiel, temente ao Senhor e líder exemplar, e assim como seu discipulador João, não aceitou reconhecer o Criador como uma divindade, sendo preso por isso. Aqui a gente já começa a entrar mais dentro do que a igreja está sofrendo. Eu já falei, né, no início do estudo de Apocalipse, que nesse período o Império Romano é que está dominando toda aquela região. Então você sabe que uma das culturas de adoração do Império Romano era a adoração ao imperador. Então aqueles que não se curvavam, aqueles que não adoravam as estátuas dos imperadores, eles eram condenados à morte. E você sabe que um cristão legítimo, plantado aos rios de Deus, filho de Deus, ele jamais vai se curvar diante de qualquer outro Deus, a não ser o Deus do céu. Amém, gente? Então Policarpo, ele se nega a se curvar diante dessa estátua. E por causa dessa decisão dele, ele vai ser preso, vai ser levado à prisão por não querer adorar a imagem do imperador. Vamos lá. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo se quisesse ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida, dizendo a famosa frase: por 86 anos eu o servi. Como então posso blasfemar contra o meu rei e salvador, o negando? Prossigam com sua vontade. Pegou isso, irmão? Pensa que o cara está com quantos anos? 86 anos. 86 anos servindo a Cristo. Agora dizem para ele: negue a Cristo, negue o teu Deus. Aí ele vai dizer, depois de 86 anos, sabendo que ele é real, sigam com a sua. Pode me prender, não tem como negar. Perguntinha para você que não quer calar: qual é o motivo que te faz negar Cristo mesmo? Qual é o motivo que você tem para abandonar a sua fé mesmo? Qual é o motivo? É uma reflexão. Cala a boca. Estou pegando aqui. Qual é o motivo? Pergunta para alguém que está perto de você, dá um sorrisinho simpático e fala: qual é o motivo que te faz abandonar Jesus mesmo?
Por que essa perguntinha, gente? Olha aqui pro pastor. Olha aqui, pastor. Por que essa perguntinha? Porque esse camarada aqui de 86 anos servindo a Cristo, ele pode ser morto a qualquer momento. Ele está sendo ameaçado de morte, porque o Império Romano estava matando. Você lembra que eu falei lá no início? Flávio, Nero, que eram os imperadores que estavam crucificando os cristãos em praça pública e fazendo deles tochas humanas. Aqueles coliseus eram abertos e famílias inteiras eram jogadas ali para ser comida de leões, lembram? É isso que está acontecendo aqui. E esse camarada está dizendo o seguinte: eu não posso negar esse Cristo depois de servi-lo por tanto tempo. É só alguém que realmente tem intimidade com o Senhor, irmãos. É só alguém que recebeu a revelação de quem Jesus é para ele, que realmente está disposto a suportar a morte, mas não nega Cristo. Pergunto de novo: qual é o motivo mesmo que te fez ou que te faz negar Jesus? Vai pensando aí, vai pensando. Vamos lá, vamos continuar. Policarpo foi então queimado vivo na estaca por se recusar a adorar o imperador romano. Interessante que momentos antes de sua morte foi dada a ele a opção de escolher entre ser morto, comido por animais selvagens, ou ser queimado no fogo, e ele disse: ameaça-me com um fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Fala aí, negão. Com todo o amor, irmão, com todo o carinho, assim, ó, pega a pontinha do teu dedo assim, ó. Aqui o dedo direito, dedo de profeta esse aqui, ó. Bota no narizinho do irmão e fala assim, ó: toma vergonha na tua cara. Irmãos, aqui, ele não está chorando igual um bebezinho. Não. Convicto. Vocês vão matar a minha carne, mas a minha alma eu sei para onde ela vai. Pode tacar fogo nesse corpo aqui. Esse corpo aí que tem uma vaidade mesmo. Glória a Deus. Policarpo falou: pode queimar ele, porque ele sabia para onde a sua alma ia. É isso aqui tem que ser a sua reflexão diária. Passa para mim. Vamos entrar então no texto agora. Vamos lá? Depois dessa introdução, vamos entrar no texto agora. Lembrando que Policarpo era quem? O pastor da igreja de Irmina, beleza? Ele é o pastor da igreja, beleza? Que foi discípulo de João, que teve a revelação do Apocalipse. Vamos entrar agora no texto. Vamos lá. Nós já começamos o versículo 8, o Senhor falando: ao anjo da igreja em Irmina escreve, aquele que é o primeiro e o último, e foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Como na semana passada, eu vou fazer a mesma coisa com essas igrejas. Semana passada, o que eu fiz? Eu peguei os elogios do Senhor para a igreja de Éfeso, a advertência e a recompensa. Eu vou fazer a mesma coisa com essa igreja, mas você vai perceber uma coisa diferente. Vamos ver. Já vimos nos primeiros estudos que, ao dizer a João que quando o Senhor Jesus, isso aqui eu já falei, pode passar. Ah não, volta. É para voltar, gente, não é para passar não. Volta. Eu quero falar sobre isso aqui que eu ia pular. Isso. Já vimos nos primeiros estudos que, ao dizer a João que quando o Senhor Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e ressuscitado, que está aqui no versículo 8, o que isso quer dizer? O Senhor está dando ênfase à sua eternidade. Eu já falei isso nos estudos anteriores. Ele está falando da sua eternidade. Ele é o Deus que sempre existiu, ou seja, aquele que sempre existiu. Ele é passado, presente e futuro. Deus é o único que tem o poder de andar na linha do tempo. Ele é o único Deus que conhece o teu passado,
Ele faz parte do teu presente e ele é o único que pode projetar o teu futuro. Amém, irmão? Amém. Passa para mim. É possível observar 3 pontos muito importantes destacados por Cristo para a igreja. Lembrando que cada igreja representa uma igreja do nosso tempo. Diferente da igreja de Éfeso, Esmirna não será advertida sobre comportamentos reprováveis. Vejamos, nós vimos que Éfeso, o Senhor vai repreender ela. Qual foi a repreensão da igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que significa isso? Eu falei semana passada. Aquele que abandonou o primeiro amor são todos aqueles que perderam o fervor no espírito. Porque você vai ver a igreja de Éfeso, ela é uma igreja que trabalha. Ela trabalha, ela é atuante, ela é ativa. Mas o que ela perdeu? O fervor no espírito. Então nós falamos sobre isso, sobre você ser fervoroso no espírito, ser cheio do Espírito Santo. Então o Senhor falou para essa igreja: você perdeu o primeiro amor. E quantos cristãos, irmãos? Eu acredito de verdade que a igreja na terra hoje, no mundo, tem mais Éfeso do que qualquer outra coisa. Tem mais cristão Éfeso do que qualquer outra coisa. Porque o cristão Éfeso é aquele que perdeu o primeiro amor. Ele perdeu o fervor no espírito. Ele não queima mais na oração, não queima no jejum, ele não queima para ler Bíblia, ele não queima para falar do amor de Jesus, ele não queima para estar na casa de Deus, ele não queima para participar de uma roda, ele não queima. Perdeu. E aí você sabe o que acontece com a igreja de Éfeso. Mas vamos falar aqui de Esmirna. Então, os 3 pontos que eu observei na igreja de Esmirna, está aqui, ó. Primeiro, os elogios sobre as qualidades desta igreja, nós vamos falar. O Senhor traz um alerta sobre o que está por vir. Percebe que o Senhor aqui não dá advertência, ele elogia. Segundo ponto, ele traz um alerta para esta igreja. Ele não vai advertir, mas vai trazer um alerta. Terceiro ponto, a recompensa dos vencedores. Vamos lá, vamos ver. Passa para mim. Capítulo 2, versículo 9. O Senhor fala para ela: versículo 9: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O que significa isso, irmão? Eu coloquei aqui esse grupo de judeus, porque naquela época havia um grupo de judeus hostis. Havia um grupo de judeus no meio ali dos romanos e dos gregos. Havia um grupo de judeus que falava mal da igreja de Esmirna, que metiam pau na igreja de Esmirna. E aí, olha o que o Senhor fala para eles: eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas eles eram judeus, irmãos. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque o coração deles era um coração ímpio. Mesmo sendo judeu de origem, eles eram ímpios, falavam mal dos próprios irmãos, perseguiam os próprios irmãos, a ponto do Senhor comparar eles com sinagoga de Satanás. Está pegando isso? Aqui, está aqui, ó. Esse grupo de judeus eram hostis, perseguidores, perseguiam os cristãos a ponto de Deus chamá-los de sinagoga de Satanás. Uma igreja de judeus, botei aqui entre parênteses, irmãos, sendo chamados de demônios pelo próprio. Você entende que nem todos que estão entre nós são dos nossos? Você entende que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus? Você entende que aquele que fala mal de um irmão é chamado de demônio? Você entende que aquele que fala mal da igreja de Deus, que fala mal de um pastor,
de alguém que Deus estabeleceu, que Deus está advertindo que são demônios. Agora deixa eu te falar aqui, para você ficar bem chocado. O que significa a sinagoga de Satanás? Significa que era um ajuntamento de gente. Sinagoga era o templo dos judeus. Havia uma sinagoga que se achavam mais espirituais do que os outros, que se achavam os mais cristãos, os mais crentão, os mais profetas, os mais tudo. Aí o Senhor chama eles de sinagoga de Satanás. Espera aí, pastora. Se Deus está falando que o ajuntamento deles é sinagoga de Satanás, então quem é que prova naquele culto? Vocês são seres inteligentes. Se Deus está dizendo, esse pessoal aí, que está nessa sinagoga aí, vocês são sinagoga de Satanás. Você está entendendo a seriedade da igreja que você escolhe para congregar? Você está entendendo a seriedade? Você está entendendo por que Deus abomina o pecado de facção? Porque esse pastor aqui, meu irmão, me perdoa, mas já expulsei gente dessa igreja que você fofoqueiro. Porque essa igreja perseguia os irmãos, falava mal. Porque o que é blasfêmia, irmãos? O que é blasfêmia? É você cometer um pecado de mentira contra o irmão. Você está blasfemando. Você está levantando falsa calúnia, falso testemunho. Aí não está aqui. Então aqueles que fazem calúnias, difamações, eles são o quê? Demônios. Pergunta para alguém que está perto de você, para quem que tem emprestado o teu ouvido? Hã? Porque uma coisa, Rian, que a pastora falou, eu aprendi com mamãe, quem mistura com porco e come tudo. Está aqui, irmãos, ó, preste atenção. Escuta o que o pastor está dizendo. Cada igreja dessa aqui representa um tipo de cristão. Essa igreja aqui, o Senhor não está advertindo ela. O Senhor está dizendo, olha, eu sei que esse pessoal que está aí, que se diz judeu, se diz cristãos, na verdade eles são todos demônios. E a reunião deles são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles blasfemam, são caluniadores. E o bom de tudo, meu filho, que Deus está vendo, né? Não está vendo? Então está vendo que Deus está falando para essa igreja. A carta foi destinada, pastora, quando eu estava olhando isso aqui, meu coração, porque a carta foi destinada à igreja. Entende? Aí passa para mim. Olha os elogios de Deus para essa igreja chamada Irmina. Conheço as tuas aflições. Conheço tua pobreza. Mas contudo tu és rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, sou sinagoga de Satanás. Sabe o que Deus está dizendo para a Irmina? Eu sei todos os seus problemas. Conheço todas as tuas lutas. Sei todas as dificuldades e injustiças que vocês estão passando. Eu sei de tudo. Não está passando nada desapercebido. Aleluia. Aleluia. Passa para mim. Qual é o alerta de Deus para Esmirna? Pega aí, Esmirna. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Está aqui no texto, versículo 10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. O alerta. Por quê? Porque Deus sabia o que estava para acontecer, sim ou não? Então Deus estava alertando eles. Olha, eu sei o que vai acontecer. Não tenham medo do que está para acontecer. O diabo
vai lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provado, e sofrereis perseguição durante 10. Olha o alerta de Deus para essa igreja. Cara, a igreja de Nehemia foi um bálsamo para o meu coração, irmão. Eu fiquei ontem até 1h da manhã fazendo esse estudo, terminei hoje. E o Senhor trazendo um refrigério para minha alma. Passa para mim. Qual é a recompensa dessa igreja? Olha o que o Senhor fala para ela: ser fiel até a... e eu te darei a coroa da vida. O vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a punição da segunda morte. Porque a morte do corpo, irmão, é só o início. Tu tá achando que é o final? Vão me matar, quando eu ver que vai sofrer. Vai começar agora, filhão. Quer um conselho? Se mata não, vai lutando. Luta, porque o suicida a gente já sabe o destino dele. Então aguenta, irmão. Deixa o pau torar, corre para Jesus, suporta as aflições. Mas não entrega os pontos. Passa para mim, eu vou destrinchar isso aqui para você agora. Para você que a igreja de Nehemia sair dessa noite voando desse lugar. Amém, irmão? Glória a Deus. Olha os elogios que Deus faz para essa igreja. Deus fala das aflições, versículo 9. Conheça as tuas aflições, tua pobreza, mas na verdade tu é rico. Tudo isso está no versículo 9. Olha os elogios. O que Deus estava dizendo? Deus estava atento a todas as perseguições sofridas pela igreja de Nehemia. Por quê? Porque os imperadores romanos decretaram guerra aos cristãos. Eles queriam matar aqueles cristãos. Então, havia uma perseguição. E Deus estava atento àquela perseguição. Então, o Senhor estava atento. Até mesmo pelo fato de se sentir uma igreja desprovida de recurso financeiro. Além dela ser perseguida, Marcelo, era uma igreja que não tinha dinheiro no caixa. É uma igreja que passa dificuldade financeira. Por quê? Porque o coração dela não está no dinheiro, irmão. O coração dessa igreja não está nas coisas dessa terra. Então o Senhor está falando para ela: ei, eu sei a cada dificuldade financeira que tu passa. Ao ponto de Deus dizer: vocês não são pobres, vocês são ricos. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, não importa a ótica que você tem sobre a minha pessoa, você até pode me ver como pobre e coitado, mas para o meu Deus, eu sou muito rico. Se é para aplaudir, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor de verdade. Porque, meu irmão, a riqueza de Deus não tem nada a ver com essa terra. A riqueza de Deus não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Por isso Jesus falou: ei, discípulos, ajuntei tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão não roubam. Então, um conselho, meu irmão, para você que não faz nada para Deus: levanta tua bunda da cadeira e vai trabalhar, preguiçoso. Vai liderar uma roda, vai pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque é o único tesouro que você está acumulando na eternidade. Sabe por que essa igreja é chamada de rica? Porque diante de Deus ela tinha muitos tesouros, almas que ela ganhou, anunciação do evangelho, pregação do evangelho, ajuda ao necessitado. Era uma igreja ativa. Aí Deus olha para ela e fala: ei, vocês não são pobres não. Está todo mundo achando que vocês são pobres? Por quê?
Porque vocês não têm caixa de som? Porque vocês não têm banco confortável? Porque a igreja não é moderna? É por causa disso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A riqueza que vocês estão acumulando diante de mim, ela é muito maior do que essa que está aí. Pergunta para alguém que está perto de você aí. E aí, já acumulou o que diante de Deus? Aleluia. Falei com o Marcelo. Marcelo, você está com uma missão. Qual? Estabelecer um grupo de evangelismo na igreja no domingo à tarde. Quantos já apareceram, Marcelo? 1. Falei com o Max. Max está aí? Max estava trabalhando até agora comigo aqui na obra. Falei com o Max. Monta um grupo de visita para visitar os domingos. Quantos compareceram? Que igreja é você, irmão? Você está acumulando tesouro aonde? Deus está vendo tudo o que você está fazendo e o que você não faz. Você está acumulando tesouro aonde? Entenda uma coisa: certo como vive o Senhor, um dia Deus vai te chamar. E o que você tem a apresentar diante dele? A igreja de Irmina era rica, 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 rica. Irmão, quem está falando que ele é rico é Deus, não é o pastor da igreja, não é Policarpo que está dizendo nós somos ricos no Senhor, não. É Deus que está dizendo: João, avisa a igreja de Irmina que eu conheço as aflições dele e que eles não são pobres como eles pensam, eles são ricos. A riqueza deles está no mundo espiritual, a riqueza deles está no céu diante de mim, a riqueza deles está diante do meu trono. Oh, aleluia! Alguém pode adorar o Senhor? Alguém está entendendo essa mensagem? Aleluia! Aleluia! Eu coloquei aqui: a maior riqueza de um cristão é ser cheio do Espírito Santo, é saber suportar os sofrimentos dessa vida por amor a Cristo, é ser um ganhador de almas, é saber que a sua pátria não é daqui, é celestial. A nossa pátria não é daqui, meu irmão, a nossa pátria é celestial. É para lá que nós estamos indo, irmão. Aleluia, aleluia. Mostra para mim. Essa igreja, assim como as outras, estavam sofrendo perseguição. Já é para passar, você voltou. Volta para mim. Volta para mim. Essa igreja, assim como as outras, estavam sofrendo perseguição por parte dos imperadores romanos, apontamentos dos falsos judeus e etc. Cristo, sabendo das coisas que eles iriam passar por um tempo, 10 dias, porque 10 dias não quer dizer 10 dias, 1, 2, 3. Todas as vezes que a Bíblia menciona números, ela está dizendo profeticamente que é um período de tempo. Então, por um período de tempo, 10 dias, Deus encoraja eles da seguinte forma: escute, quem está encorajando eles é o próprio Deus, irmão. Quem está dizendo para eles: olha, durante 10 dias, durante um período de tempo, vocês vão ser provados. Irmãos, quantos de nós não somos provados por Deus? Quantos de nós Deus permite ser provado em várias áreas? Saúde, financeiro. A pergunta que eu te faço é: tu está sendo aprovado? Porque todo cristão será provado por Deus, irmão. Aí Deus dá um alerta para essa igreja: vocês serão provados por um tempo. Mas Deus, sabendo, Deus vai encorajar essa igreja. Está pegando aí? Deus está encorajando essa igreja. Vamos lá, vamos ver. Olha o que o Senhor vai dizer para ela, Apocalipse 2:8. Voltei para o 8. Olha o que o Senhor vai dizer para ela. Ao anjo da igreja, Irmina escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Preste atenção nisso. Eu sou
aquele que é o primeiro e último, o que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Quem está dizendo é Cristo, amém? Ele está dizendo: eu sou o último e o primeiro, o que estive morto e agora ressuscitado. Por que que Jesus está falando isso para a igreja de Irmina? É simples. Eu sou o que estive morto e agora ressuscitado. Cristo sabendo, escute isso. Lembra do texto aqui? Alguns de vocês serão lançados nas prisões. Lembra aqui do texto que nós lemos? Alguns de vocês serão presos, vão ser provados durante um período de tempo. Lembra? Nós lemos aqui, eu estou falando sobre isso. Olha isso. Cristo sabendo que alguns desses irmãos na prisão sofreriam martírio. O que é o martírio? Alguém sabe? O que é o martírio? Decapitação. Quem sabe o que é decapitação? Martírio é o mesmo de decapitar, ser morto. Cristo sabendo, presta atenção nisso. Crente todinho, presta atenção nisso. Cristo sabendo que alguns desses irmãos que estavam presos iam ser mortos. Olha o que Cristo fala para ela. Cristo sabendo que alguns desses irmãos na prisão sofreriam martírio pela causa do nome de Jesus, o Senhor os encoraja dizendo: assim como eu morri e ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Glória a Deus. O exemplo de Cristo era o maior combustível para essa igreja. Qual o incentivo que Jesus está dando para eles? Irmina, assim como eu morri e ressuscitei, não tenham medo da morte, porque vocês também ressuscitarão. Olha para essa pessoa que está do lado de você, que toma todinho, crente todinho, e fala: está com medo de quê, crente todinho? Fala para o outro também: está com medo de quê, crente todinho? Aprende com a igreja de Irmina, irmão. O que você tem que aprender com ela? Que ainda que você morra pelo Evangelho, ainda que você morra pela causa, Deus é poderoso para ressuscitar você. Passa para mim. Aí, por causa disso, ai meu Deus, por causa disso, olha a recompensa. Porque Cristo sabia do martírio que eles iam sofrer. Aí Cristo fala: olha, assim como eu, assim como Policarpo, que foi um pastor de vocês, morreram e ressuscitou, vocês vão ressuscitar. Por que essa recompensa? Olha a recompensa: ser fiel até a... Cristo não sabia que eles iam morrer? Que alguns iam perder a cabeça, outros iam virar tocha humana, como Policarpo falou: vamos embora, taca fogo logo nesse corpo. Cristo sabendo que eles iam sofrer a morte, Jesus fala: ser fiel até a... Ai pastor, quero sair da igreja. Por quê? Ai, não estou aguentando, sabe? Vontade de beber, vontade de fumar uma maconha, vontade de, sabe, prostituir, vender meu corpo. Olha o que Cristo está dizendo: seja fiel até a morte. Aí, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da... O que significa essa coroa da vida? Eu coloquei aqui. Ela era entregue a todos os ganhadores de competições gregas daquela época. Era uma coroa de flores. Você lembra daquela coroa de flores? Você lembra da imagem de César? Aquela coroa de flores.
Quando alguém disputava uma competição, ele ganhava uma coroa de flores. Por eles terem conhecimento da cultura grega, o Senhor fala para a igreja de Minas: ei, Minas, ser fiel até a morte, eu vou dar a vocês a coroa da vida, não é uma coroa de flores. Aleluia. Pegou legal, não? Cristo está prometendo a eles uma coroa, não de folhas, mas uma coroa chamada vida eterna. Aleluia. Aleluia, gente. Mas por que a coroa da vida eterna? Para aquele que for fiel até a... Não é para você que fica: estou frio, estou morno, estou frio, não sei se eu quero Jesus, não sei se eu não quero, não sei se eu quero ser crente. Não, vai para o inferno logo. Só não se mata que tu vai mesmo. Mas ora para Deus te matar, pô. Ai, Deus, me mata, porque nem eu me aguento mais. Pelo amor de Deus, irmão, entende isso aqui. O segredo é ser fiel até a morte. Não importa se você... Eu fiquei 10 anos na igreja, desviou, vai para o inferno. Eu fiquei 50 anos na igreja, desviou, vai para o inferno. Porque a palavra de Cristo para a igreja de Minas é ser fiel até a morte. Até o dia que os teus olhos estiverem cansados, não conseguir mais abrir com 100 anos. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. É até ali você tem que ser fiel, até o último suspiro da sua vida. Aí você receberá a coroa da vida eterna. Passa para mim. Aí ele termina dizendo o seguinte: ouçam o que o Espírito diz. Não é escuta, porque escutar você está escutando, mas alguém aqui está ouvindo. Tem um monte escutando que está cagando o que eu estou falando, mas alguns estão dando ouvido, está realmente ouvindo. Meu Deus, é isso, eu tenho que ser fiel. Deus sabe da minha luta, Deus sabe das aflições que eu estou passando, da dificuldade financeira, dos apertos. Eu sou a igreja de Irmina, eu tenho que ser fiel, eu vou vencer, eu vou ser fiel, eu vou vencer. Eu não vou abandonar minha fé, eu vou continuar lutando, eu vou continuar rompendo, eu vou continuar, eu não vou parar. Alguém que é Irmina está dizendo isso aqui: eu não vou parar diante das afrontas, perseguição, calúnia, difamação. Deixa falar o que quiser de mim, eu vou permanecer, eu não vou parar. Alguém está dizendo isso aqui. Aleluia, aleluia. Aí, olha o que o Senhor termina dizendo para essa igreja: ouçam o que o Espírito diz à igreja. Engraçado que no versículo está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja, ou revela à igreja. Ouçam, preste atenção, tenha atenção o que o Espírito Santo está falando. Ao vencedor, de maneira nenhuma sofrerá a punição da segunda morte. O que isso significa? Cristo, sabendo do martírio que alguns sofreriam, ele então os encoraja mais uma vez, dizendo aos vencedores, aqueles que não desistirem, sem olhar para trás, a esses não serão punidos com a segunda morte. Porque morrer, negão, tu vai. Eu sei que alguns de vocês estão pensando: quando eu tiver lá 70 anos eu vou para Jesus. Sabia que você era Deus, não? Já traçou a sua linha, 70, lá no 70, ó. Quem disse que Deus vai te querer com 70 anos? Já idoso, não consegue fazer quase nada para Ele. Deus quer a tua juventude, Deus quer a tua força de agora, porque agora você pode produzir para o reino dele. Aquilo que o idoso terá dificuldade, você não vai ter. Então sai dessa, até porque você nem sabe se amanhã tu vai acordar.
Ou tu sabe? E tu sabe, tu me avisa que eu vou andar mais contigo. Que aí tu já vai adivinhando a minha vida também, ó, pastor. Amanhã tu tá de boa. Então Cristo, sabendo que eles iam morrer, ele fala: olha, fica tranquilo, vocês vão morrer, mas a segunda morte, vocês não vão passar por essa punição, vocês vão estar comigo na vida eterna. Aleluia. Passa para mim. Acabou. Próxima semana, carta à igreja de Pérgamo. Uou! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus!